Neste mundo, aqueles que sorriem são os mais fortes. Besteira. Na verdade, parando pra pensar, parece bastante besteira. Essa é uma frase que eu escutei faz muito tempo, que eu levo até hoje comigo. Eu sei que isso parece muito ideológico, muito conto de fadas, mas na verdade não é. Em um mundo onde as pessoas têm raiva, onde as pessoas têm remorso, rancor, não há confiança um com o outro, no mundo onde as pessoas estão sempre em conflito, sorrir e ser gentil é a coisa mais corajosa que alguém pode fazer. Você pode não concordar, porque você ser apenas gentil ou apenas sorrir não te faz uma pessoa verdadeiramente forte. Mas parando para pensar sobre diversas coisas, eu realmente entendi o valor dessa frase. Isso me lembrou muito o caso do jogador Lucas Beraldo, e apesar de eu não acompanhar muito o futebol brasileiro, na verdade futebol no geral, mas o que me chamou a atenção é o fato que ele sempre sorri antes dos jogos, normalmente jogos mais tensos, e para quem conhece o futebol brasileiro sabe a questão da torcida, a questão da cobrança, ainda mais em times grandes como São Paulo, por exemplo, e muitas pessoas viam ele sorrindo sempre antes dos jogos e começaram a apelidar ele de Coringa, o que já demonstra a falta de capacidade do brasileiro de conseguir interpretar alguma coisa de maneira correta. Porque o Coringa externa o sorriso dele por pura insanidade. Ao contrário de Lucas, que explicou em uma entrevista, ele sorri para deixar as coisas menos tensas, entrar de maneira calma, para ele conseguir aquietar o coração dele. Uma pesquisa feita por Nicholas Cole, na Stanford University, mostrou que você imitar um sorriso, você forçar um sorriso, mesmo que de forma mecânica, de forma não natural. A pesquisa mostrou que o seu cérebro, apesar do que você esteja realmente sentindo, ele consegue reconhecer as suas expressões faciais e responder assim de forma que consiga gerenciar melhor o estresse, melhorar o seu bem-estar e reduzir a depressão. E veja, eu não estou falando sobre você colocar uma máscara e sempre sorrir, mesmo se as coisas estiverem ruins. Existe sempre um processo. Marcos Aurelius, no seu livro Meditações, ele comenta: a verdadeira força não se revela apenas na perseverança, mas também na capacidade de sorrir diante das dificuldades. Sêneca, por exemplo, em Cartas a Lucílio, disse: a força verdadeira se revela na capacidade de sorrir e manter a serenidade mesmo quando tudo parece desmoronar. 世の中笑ってるやつが一番強いからな。命だけじゃなく心も助けてこそ真のヒーローだと私は思う。 Essa frase, ela vem de um desenho japonês. Sim, pra tu ver, né? Tem mais valor que muita série e filme de milhões de dólares aí, né? Que não tem mensagem nenhuma. Então quer dizer que toda série, todo filme tem que ter uma mensagem. Sim, uma história sempre tem uma mensagem. Ela pode ser triste, ela pode ser inspiradora, ela pode ser amarga. Existe sempre uma mensagem. E eu entendo você que não quer assistir anime ou tem um certo preconceito, porque realmente as animações japonesas, elas têm uns clichês que é bem difícil de engolir, mas ao mesmo tempo as mensagens que eles trazem são absurdas. Essa mensagem que ficou tanto tempo comigo, que é justamente essa: porque neste mundo aqueles que sorriem são os mais fortes. Em Boku no Hero Academia, mais conhecido como Minha Academia de Heróis, acompanha a história de uma sociedade comum como a nossa, mas do nada começaram a nascer pessoas com habilidades, superpoderes. Cada vez mais as pessoas foram nascendo com individualidades, chegando ao ponto de 80% da população ter algum tipo de habilidade ou superpoder. Com o aparecimento de pessoas com individualidades, também começou a aumentar a criminalidade. E assim o governo japonês transformou o super-herói em uma profissão, em algo regulado pelo governo, porque as pessoas começaram a se inspirar nos heróis dos gibis e começaram a atuar da mesma maneira. Só que nem todos têm superpoderes interessantes. Tem gente que nasce e, sei lá, sai fumaça do ouvido. São coisas inúteis. E assim a gente acompanha o nosso protagonista Midoriya Izuku, um pirralho de 4 anos. E como todo bom pirralho, ele tem algum ídolo. Ele tem alguma pessoa no qual ele se espelha. E nesse caso, essa pessoa é o nosso herói número 1, o proclamado símbolo da paz, o All Might. Que numa tradução livre seria algo como o Todo-Poderoso. O All Might é basicamente a representação do super-herói, mas ele está sempre sorrindo. E o Midoriya, como o pivete que ele é, ele adora o All Might. Ele vê todos os dias o mesmo vídeo do All Might salvando mais de 100 pessoas de um acidente, carregando várias pessoas nas costas. E enquanto ele salva, ele solta uma das frases mais marcantes do qual esse personagem tem, que é justamente: essa frase inspirava o pequeno Midoriya, e para que no futuro ele pudesse seguir também os passos do seu ídolo e pudesse finalmente ser um super-herói, assim como All Might. O médico explica, e infelizmente ele ia fazer parte dos 20% das pessoas que nascem sem nenhum tipo de individualidade.
O seu sonho, que sempre foi seguir os passos de All Might, simplesmente evaporaram, porque é muito difícil você ser um super-herói sem a parte do super. E enquanto ele assistia o mesmo vídeo do All Might, ele se vira, olha para sua mãe e pergunta: apesar dos diversos outros assuntos e tópicos que a obra aborda, a questão do sorriso é uma coisa bem interessante que aparece uma hora ou outra, mas de uma maneira bem sutil. Óbvio que você não vai ser forte simplesmente por ficar sorrindo ou ser uma pessoa positiva. Não, precisa de trabalho, precisa de esforço, precisa de comprometimento e precisa de sacrifício. São virtudes necessárias. Porque nós temos essa ideia que o All Might é muito poderoso, que ele é o mais forte, ele é o número 1. E claro, você pode estar pensando nisso porque é óbvio, ele tem 2 metros e uma densidade muscular absurda. Com o passar dos episódios, Midoriya tem um encontro com All Might e ele acaba revelando que, na verdade, tudo o que você vê é uma farsa. Ele explica que ele sofreu um golpe quase mortal em uma batalha, então teve que passar por diversos procedimentos médicos e cirúrgicos, no qual tirou boa parte dos seus órgãos, deixando naquela forma esquelética, aquela forma sem nenhum tipo de força e sem nenhum sorriso. Basicamente, a forma que você vê do All Might é como se fosse um homem encolhendo a barriga e flexionando os músculos na frente da piscina. Basicamente, é essa alegoria que ele usa para tentar explicar o que aconteceu com ele. Mas ao mesmo tempo, quando a gente sabe dessa situação dele, que ele só pode ficar nessa forma musculosa que todo mundo conhece por algumas horas, você percebe que ele tem tudo a perder. Você percebe que, na verdade, ele é fraco, que na verdade é uma farsa tudo aquilo. E mesmo com tanto a perder, mesmo com tantas limitações, com tantos problemas, e mesmo sendo fraco, ele continua seguindo. Ele sorri para inspirar as pessoas. Essa é a verdadeira força. Você reconhecer a sua fraqueza e mesmo assim seguir em frente. E mesmo assim ser uma inspiração para os outros. Existe um trabalho científico muito interessante, a Health Psychology Review de 2014, chamado The Role of Smiling in Enhancing Social Support and Reducing Stress. A pesquisa mostrou que um sorriso ele pode reduzir os níveis de estresse, pode trazer suporte para uma pessoa, ajudando a criar um ambiente mais tranquilo e seguro. Outro estudo seria o Smiling and Emotional Contagion, The Influence of Facial Expressions on Others' Emotions. Um trabalho científico no qual os pesquisadores conseguiram descobrir que quando você sorri, você pode induzir emoções positivas em outras pessoas, mostrando que o seu sorriso pode sim influenciar outras pessoas, pode sim impactar outras pessoas. E uma outra pesquisa da Journal of Behavioral Medicine 2018 com o artigo Facial Expressions and Stress Reduction, The Impact of Smiling on Social Interaction, mostrando que quando uma pessoa sorri, é reduzido o estresse tanto da pessoa que está sorrindo, quanto a pessoa que percebe o sorriso, porque no mundo onde existe violência, onde existe conflitos, é muito fácil você se deixar levar, você simplesmente querer vingança, olho por olho, e continuar esse ciclo de raiva e ódio. Agora, você ser forte o suficiente para mesmo em um momento de crise, você sorrir para inspirar os outros, mesmo quando você sabe que você não é suficiente, mesmo quando você sabe que você é fraco, mas escolhe sorrir para impactar de forma positiva as outras pessoas, para inspirar as outras pessoas. Isso é a verdadeira força. É como Nana Shimura disse, verdadeiros super-heróis não salvam somente vidas, mas também corações. Não importa o quanto tenha medo, deve sorrir para mostrar que está tudo bem, porque neste mundo, aqueles que sorriem são os mais fortes.